Seja muito bem-vindo à nossa aula de pronome, para a gente trabalhar aqui o pronome relativo. O pronome relativo ele é extremamente importante e ele aparece com muita frequência. Por qual razão? Porque ele vai aparecer lá na sintaxe, nas chamadas orações subordinadas adjetivas. O pronome relativo, ele é aquele conectivo ali para as nossas orações subordinadas adjetivas. É ele que faz esse trâmite, vamos dizer assim, né? Que dá essa moralzinha ali para a subordinada adjetiva. Só que antes disso, a gente tem que entender o que são esses pronomes, como eles se apresentam, qual é a função desses carinhas aí, ó. Então vamos pensar comigo, vamos para a telinha aqui, vou abrir para você para a gente começar a anotar bonitinho aí no caderno. Pronomes relativos. Primeiro, a gente tem que lembrar que eles apresentam aí possibilidades de variação, aqueles que podem ser flexionados, temos aqui, ó, aqueles que podem ser flexionados no que diz respeito a gênero e a número, tá? Então, variáveis em que sentido? No sentido de gênero e no sentido de número, singular, plural, masculino e feminino. Invariáveis são aqueles que nem muda nada, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo bito, ó, que, quem, onde e como. Ficarão sempre assim. A ideia de pronome, olha só, quando a gente pensar em pronome, você já sabe que pronome é aquela classe de palavra que acompanha ou substitui o nome, beleza? Você já sabe isso daí. Nesta situação de pronome relativo, o que é mais comum? É mais comum que ele esteja na função de substituir nomes. Então, é muito mais comum uma função aí desse pronome que seja essa de substituir, aquela função substantiva, quando o pronome ocupa a posição de alguém. Então, vamos encher a telinha aqui, ó, para a gente colocar, o botãozinho errado, para a gente colocar essa informação. Deixa eu pegar outra corzinha de caneta, pegar um pretinho aqui. Então, nosso pronome relativo, o que é mais comum? Ó, é mais comum a substituição. Substituição de termos. É isso aqui que ele vai apresentar com mais frequência, essa substituição de termos, tá? Então, aí a gente tem já essa separaçãozinha que já tem que estar bem guardada. Os pronomes relativos que são invariáveis e aqueles que sofrem alguma variação. Agora, cada um deles vai ter uma utilização específica e vai ter um sentido específico. É isso daí que vai ser o diferencial, principalmente para as questões que trabalham com a substituição. Então, ó, se eu posso colocar aqui mais uma dica, vou colocar aqui embaixo, bonitinho, volto para cá, ó. Vamos colocar aqui assim, ó, atenção quanto a substituição. Atenção quanto à substituição de um pronome relativo por outro. Por que eu tenho que prestar atenção nisso daqui com relação a essa substituição de um pronome relativo por outro? Principalmente no que diz respeito ao sentido. Eu vou mostrar para você que, dependendo do pronome, a gente vai ter um sentido diferente agregado, atrelado a ele. Isso quer dizer o quê? Que alguns pronomes, eles têm informações, eles carregam sentidos específicos. Por exemplo, cujo, que vai trazer ideia de posse, é uma característica desse pronome. Então, os outros não apresentarão essa definição? Não, os outros não apresentarão essa definição. Isso daí é uma coisa só do cujo. Só que quer dizer que se eu substituir, vai faltar esse sentido? Vai. Em algumas estruturas não tem problema, você pode deixar sem. Em outras estruturas isso vai fazer falta. Então, a gente tem que verificar sempre o contexto de utilização. Lógico, vamos começar aqui, ó. Para a nossa próxima tela, vamos falar daquele que é o mestre Blaster Power top full da balada dos pronomes relativos, que é o nosso pronome relativo que, a palavrinha que.
A palavra que você vai encontrar, mas assim, muitas e muitas e muitas vezes. A função de pronome relativo dela é muito comum, é muito frequente. Então, fique atento quando aparecer. O que a gente pode trazer como informações mais importantes? Vamos abrir aqui para você anotar bonitinho aí no seu caderno. O pronome relativo que a gente vai chamar de pronome universal. Vou colocar aqui, ó. Eu chamo esse pronome de relativo universal. Por quê? Porque ele cabe aí em qualquer lugar. Ele não tem restrição. Vamos colocar outra setinha aqui, ó. Não tem restrição. Eu só tenho que cuidar para quê? Para que eu saiba se esse pronome relativo estará ou não antecedido por uma preposição solicitada ali por algum termo. Então, o que, ele não tem restrição. Ah, ele é usado no sentido de posse, ele é usado no sentido disso, daquilo. Não. O que ele é universal, ele ocupa qualquer lugar. Eu posso substituir qualquer pronome relativo por ele. Algumas vezes essa substituição fará com que essa palavra que esteja acompanhada de uma preposição. E aí a gente pode ter mudança de sentido, mas gramaticalmente, a questão de correção gramatical, ela não vai sofrer nenhum tipo de problematização. Vai ficar, ó, tudo ok, beleza? Então, ó, relativo universal não tem restrição. Volta para a tela, vamos colocar aqui algumas situações para que você entenda. Quero que você perceba que, vamos mudar de cor, botar um azulzinho aqui. Quero que você perceba que a ordem dos elementos pode trazer uma alteração importante. Por exemplo, a moto de João, olha essa estrutura. A moto de João, vírgula, que é segurança, vírgula, foi roubada. Olha a estrutura. Vou trazer mais uma muito parecida. A moto de João, vírgula, que é muito cara, foi roubada. Vamos colocar a mesma ideia. Foi roubada. Vou colocar mais uma oração aqui. O amor que sinto dói no peito. Eita, gente apaixonada nessa segunda-feira! Olha só, temos aí então 3 exemplos. Os 2 primeiros você vai falar, mas é a mesma coisa. Eu vou mostrar para você que não é bem assim. Vamos mudar a corzinha da canetita. Vou pegar um vermelho aqui. A moto de João, que é segurança, foi roubada. A gente está falando da palavra que, então você já sabe que eu vou destacar aqui esse que. A moto de João, que é segurança, foi roubada. Veja que este que está retomando esse elemento que está aqui do lado, retomando João. Tanto que eu posso substituir o que pela palavra João, ó. João é segurança. A moto de João foi roubada. João é segurança. Então, o que é que o pronome relativo faz? Ele junta ali toda essa estrutura que poderia estar separada em uma única estrutura. E aí a palavra que, ela retoma João para evitar repetição. A moto de João, que é segurança, foi roubada. Então, veja que esse que retoma João, que é o elemento mais próximo. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente a gente escuta ou as pessoas entendem que o pronome relativo que o pronome, de modo geral, relativo, ele retoma esse elemento que está ali do lado, o antecedente, o mais próximo. E veja que no exemplo de baixo não é o que acontece. A gente tem uma retomada de um elemento que não está ali do lado do pronome, está um pouquinho distante, mas funciona igual. A moto de João, que é muito cara, foi roubada. Veja que esse que retoma quem? Retoma a moto, que está um pouco mais distante. Ó, eu posso até colocar aqui, ó. A moto é muito cara, percebeu? Então, veja que essa palavra que,
ela pode retomar esse elemento que está logo ali do lado, ou ela pode retomar aquele que está um pouco mais distante. E esse um pouco mais distante não é colocado ali lado a lado. Portanto, cuidado. Quando você vai com aquela certeza de que o pronome relativo ele está retomando esse elemento que está ali do ladinho, você está muito enganado. Não está retomando não. Tome cuidado, preste atenção ao contexto. Aqui eu deixei bem claro, segurança, né? E aqui ela é muito cara para você perceber que são termos diferentes, fazem parte de estruturas diferentes. Agora, no nosso terceiro caso, deixa eu abrir a telinha aqui para você. O amor que sinto dói no peito. Veja só, o amor que sinto dói no peito. Veja que esse que aqui está retomando amor. Sinto, olha aqui, ó. O amor dói no peito, essa é a minha oração. Amor, tá vendo? O amor que sinto dói no peito. Sinto o quê? Sinto amor. Percebeu que aqui a gente tem uma retomada de um elemento que está ali do lado. A diferença é que aqui eu não tenho pontuação. Você pode estar se perguntando aí, tá, mas e qual vai ser a diferença? A gente não vai falar de pontuação agora. Então, não adianta perguntar com relação a sentido. Isso aí é lá para a sintaxe quando a gente for trabalhar a oração adjetiva. Aqui eu quero que você entenda, primeiramente, logo de cara, que a palavra que, ela funciona como esse elemento que retoma. Seja uma coisa, seja uma pessoa, seja um sentimento, retoma qualquer situação, qualquer coisa. Né? Então, a palavra que, ela é sem restrição, como está colocado ali. É um relativo, pronome relativo universal. Então, não vai ter nenhum problema aqui nessa sua substituição. Então, essa daqui é a nossa ideia central do pronome relativo que. Mas não parou aí. Próximo, olha aqui, ó. Vamos lá para o nosso relativo quem. Qual é o conceito? Vamos abrir aqui, pegar de novo a nossa canetinha preta para falar do nosso conceito, tá? Veja só, quando a gente pensa nesse pronome relativo quem, tenho que lembrar da seguinte situação. Pronome relativo quem? Ele retoma pessoas ou entes personificados. Eita, o que isso quer dizer? Pessoas ou entes personificados. Vamos abrir aqui, Brasil. Pessoas ou entes personificados. Veja só, pronome relativo quem retoma pessoas. Pessoas, você sabe, João, José, Maria, Teresa, menino, menina, mulher, homem. Não precisa ser o nome necessariamente, pode ser a pessoa até na função dela. Professora, advogado, dentista, médico, enfim. Pode ser a pessoa na função dela. É uma pessoa. Ou entes personificados é quando nós colocamos uma personificação em algo, ou melhor, colocamos essa identidade como se fosse uma pessoa em algo que não é. Geralmente a gente faz isso com instituições. Por exemplo, eu posso fazer com a Receita Federal encontrou, quer dizer, foi a Receita, não foram as pessoas que representam a Receita Federal, mas eu personifiquei. A Polícia Federal, também personifiquei. O Instituto Fulano, do Feltrano, do Cicrano, publicou. O Instituto? Não, aqueles que representam. Mas, quando nós temos essa personificação, para essas instituições, para essas entidades, eu posso retomá-las com o uso do pronome relativo quem, mas só para essas situações. Não posso retomar o cachorro, o objeto com quem, tá? Não dá para retomar caneta com o pronome relativo quem. Mas, deixa eu até respirar fundo com isso que eu vou dizer. Existem algumas mudanças já. A oralidade, essa fala do dia a dia, tem feito com que muitos textos de literatura já recente apresentem o pronome relativo quem, retomando coisas, objetos, animais que não deveriam, tá? Mas para a norma culta da língua, isso não pode acontecer. Só quando for dicionarizado, quando de fato houver essa possibilidade, é que a gente vai considerar. Até então, você vai considerar isso para sua prova. O quê? Pronome relativo quem retoma pessoas ou entes personificados. Vamos colocar alguns exemplos? Vamos abrir a telinha aqui para você
Opa, para você enxergar, para eu colocar os exemplos bonitinhos. Vamos pegar aqui outra corzinha, né? Tô colocando de azul. Vamos pegar aqui umas oraçõezinhas prontas. Ó, o médico a quem recorri curou minha doença. Já vou explicar, vamos colocar mais um aqui. A mulher quem... Oh, meu Deus. Ah, tá certo, peraí. A mulher que amei... Calma que eu já vou explicar porque eu coloquei o quê. Por 10 anos morreu. Tem 2 R's aqui, tá, gente? Tem gente que fala assim, você colocou um R só. Não, é que o outro fica meio que escondido, tá? Então, veja, vamos abrir aqui para você. Então, ó, 2 exemplos aqui. Vou mudar a caneta, pegar o vermelho de novo. Calma que você já vai entender. Calma, não fica nervoso. O médico a quem recorri curou minha doença. Ó, o quem aqui tá retomando médico. Lembra que eu falei que retoma pessoa? Não precisa necessariamente ser o nome da pessoa, pode ser até a profissão dessa pessoa, que é o que a gente tem aqui. Então, o médico a quem recorri, beleza. Veja que antes do pronome você tem um a. Esse a que está colocado aqui é em virtude do recorri. Quem recorre, recorre a alguém, a alguma coisa. Então, por isso que esse recorrer ali precisa da preposição a. E essa preposição, ela precisa estar aqui antes do pronome relativo, porque ela faz parte dessa estrutura. A estrutura principal é: o médico curou minha doença. A quem recorri é uma outra estrutura. Por isso que o quem retoma o médico, para evitar o quê? A repetição. Por isso que eu tenho essa preposição a aqui, porque quem recorre, recorre a alguém, a alguma coisa. Beleza, retomou a pessoa, a preposição é uma exigência, tudo certo. Mas e no caso de baixo? A mulher que amei por 20 anos morreu. Você vai falar, professora, mas a gente estava falando do quem. E eu falei que o quem é um pronome, perdão, eu falei que o que é um pronome relativo universal, portanto ele cabe aqui. Só que ele está retomando quem? Mulher. Mulher é uma pessoa? É. Eu posso trocar esse pronome que pelo quem? Posso. A mulher, quem amei por 10 anos morreu. Tá meio esquisito. Aqui eu vou precisar da preposição a. A mulher a quem amei por 20 anos, estava na minha boca esse 20. A mulher a quem amei por 10 anos morreu. Professora, mas amar, quem ama alguém, ama alguma coisa. Por que é que eu vou precisar colocar aqui essa preposição? Porque, apesar desse verbo ser um verbo transitivo direto, deixa eu colocar o T. Apesar de ser um verbo transitivo direto, existe aqui um ajuste fonético, que obriga a presença dessa preposição para que a fonética fique melhor. A mulher a quem amei. Então, a mulher quem amei, veja que fica ruim. A mulher quem amei por 10 anos morreu. Não, a mulher a quem amei por 10 anos morreu. Então, mesmo o verbo sendo transitivo direto, isso acontece. O verbo amar, o verbo adorar, o verbo louvar, todos esses verbos que são transitivos diretos, eles exigem uma preposição ali para introduzir o complemento direto. É o tal do objeto direto preposicionado, sabe? Então, nesta situação, a mesma coisa acontece. Eu preciso da preposição para introduzir essa palavra quem, para que eu tenha essa palavra quem. Mas se eu for utilizar a palavra que, isso não vai ser necessário, tá? Então, aqui eu tenho uma possibilidade de construção um pouquinho diferenciada, mas nas duas situações eu tenho a retomada aqui de pessoas, sem nenhum problema, tudo na tranquilidade, tudo de boa. Pronome relativo quem.
Você tá pensando, ixi, só foram 2, né? Tem vários ainda. Tem, mas vai com calma. Qualquer coisa a gente bota aqui um C de Júnior de novo e você relaxa. Olha lá. Pronome onde e aonde. Tá, aonde? Tem onde e aonde? Eu coloquei o aonde ali só para você entender a questão da preposição. Porque o pronome relativo é o onde, tá? O pronome relativo é o onde. Vamos abrir aqui e colocar a nossa explicação com relação a esse pronome relativo onde. Bom, vou pegar o preto. O onde, ele vai trazer pra gente, primeira coisa, é um pronome relativo que retoma lugar. Esse lugar pode ser físico, ou pode ser circunstancial. O que quer dizer circunstancial, físico ou circunstancial? Pode ser que ele seja um lugar que é criado. Ele não existe fisicamente, eu posso dizer Nárnia, existe? Não existe, professora, não existe Hogwarts, existe, professora. Não existe, pode ser lugar criado, mas eu falei de lugares físicos, né, mesmo criados. Pode ser, por exemplo, o fundo do coração, né, a memória, acaba sendo um lugar, circunstancial, mas é lugar. Então, primeira informação com relação a esse pronome, ele vai ser utilizado para substituir lugares, ok. Agora, vamos voltar aqui para a tela. O que mais que eu posso colocar de informação? Essa ideia do onde e essa ideia do aonde. Onde, vou trocar de cor para ficar mais bonitinho. O onde, vamos pegar aqui, deixa eu ver, um roxinho. Onde, deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Onde é um pronome que a gente vai utilizar com a preposição em. Quando ele é substituído com a preposição em. Para quais verbos? Estar, vou colocando aqui uma listinha, vamos ver se vai caber, né? Estar, ficar, morar, permanecer, tá cabendo, permanecer, continuar, deixa eu ver se vai caber aqui, vai, só mais um, continuar. Vamos pegar outra corzinha, e aí a gente vai colocar o aonde. Vou pegar o, deixa eu ver, peguei o roxinho, vou pegar esse azul, blue, aqui, ó. Agora, o aonde vai ter a nossa preposição a, né? Já sabe. E aí, ele vai ser utilizado para verbos como chegar. Já vou te mostrar exemplo. Ir, voltar, comparecer, acho que tá bom, comparecer, retornar, vamos ver se cabe aqui embaixo, retornar. Então, eu vou ter para essa construção, para essas possibilidades aqui. Vamos pegar uma canetinha vermelha para separar isso daqui, para deixar bonitinho. Então, eu vou ter essas possibilidades aqui. Eu vou fazer uma réguinha. Eita, aqui não tá muito boa, né? Mas tá bom. Só para separar aqui, para não misturar com o que a gente vai fazer logo ali embaixo. Pronto. A gente trabalha com aquilo que tem, né, gente? Vai fazendo aqui para separar. Então, ó, ideia de lugar, físico ou circunstancial. O onde a gente utiliza a preposição em, estar em, ficar em, morar em, permanecer em, continuar em. O aonde tem essa preposição a, que está antes ali do onde. Aquela preposição em pode aparecer depois. No a ela já vem antes. Chegar a, ir a, voltar a, comparecer a, retornar a. Então, são estruturas um pouquinho diferentes. Vamos abrir aqui, ó. Vamos pegar, vou colocar aqui para você os nossos exemplos. Cadê a canetinha azul? Vamos colocar aqui alguns exemplos. A cidade onde moramos. Eita, que ficou ruim, peraí. Cidade onde moramos, cidade é lugar, não é? Está alagada. Choveu muito e alagou. Então, ó,
a cidade onde moramos está alagada. Ou, a praça aonde foram, a praça onde foram estava alagada. Ó, praticamente a mesma situação. Vamos abrir aqui para você. Então, ó, a cidade onde moramos está alagada, a praça onde foram estava alagada. Vamos pegar o vermelho para mostrar para você o onde e o aonde. Você já vai entender a colocação do em, já vou te mostrar. A cidade onde moramos está alagada. A cidade está alagada, essa é a minha principal. O onde está retomando cidade, certo? Ó, moramos na cidade, não é isso? Ó, na cidade. Você vai perguntar, mas de onde saiu esse na, professora? Saiu daqui de cima, ó. O onde ele carrega a preposição em para introduzir. Então, existe o nonde? Não existe o nonde, mas o donde, o aonde, estes existem. Neste caso aqui, quando eu quero substituir o pronome, seja esse pronome onde, seja pelo nome, ou seja por um outro pronome relativo, eu obrigatoriamente preciso colocar a preposição em, tá? Porque está pressuposto ali. No aonde, a preposição é o a, que não está pressuposto, está explícito. No onde, está implícito. Então, a presença da preposição em, no onde, é uma presença implícita. Eu sei que se eu for trocar por alguma outra palavra, por algum outro pronome, ou então aqui até mesmo pelo nome do termo que ele retoma, eu vou precisar acrescentar a preposição em. Olha no de baixo. A praça onde foram estava lotada. Ó, aonde foram. Foram é do verbo ir, né? Quem vai a um lugar. Tá aqui, ó. A. E aí o onde retoma praça. A praça aonde foram. Então, veja, foram à praça. Então, aqui você tem a presença da preposição, porque é uma solicitação do verbo. Então, eu tenho cuidado com esse onde, aonde, no sentido de lugar em movimento e outro de lugar físico, estático. Às vezes não dá certo essa lógica. Lembre-se sempre da regência que é mais apropriado, é mais correto. Então, aqui eu tenho essa retomada. Ó. Agora eu vou te dar assim, vou falar um negócio bem do fundo do coração. Eita, que eu fiz sumir o negócio aqui. Vou falar um negócio bem do fundo do coração. O que é que as pessoas fazem? Porque elas colocam esse onde nas redações, nos textos ou até na própria fala em 1 zilhão de lugares diferentes. 1 zilhão? Coloquei 1 zilhão de lugares diferentes. A conversa onde João e Teresa encontraram Joaquim. A conversa onde? Conversa é lugar, criatura. Não pode colocar. Porque o nosso time estava bem, onde fizemos um gol, onde o atacante conseguiu uma boa bola, onde ganha... Não. E a pessoa vai. Onde. Dá vontade de dar na cara. Não pode, é só para lugar, seja físico ou circunstancial, fundinho do coração, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, fundo do coração, só para você lembrar o que é circunstancial, que é lugarzinho também, mas nessa situação é possível, para que você não confunda, combinado? Então, ó, calma. Ainda não acabou. A gente só falou de uma parte de pronome. Ainda tem mais. Dá uma seguradinha aí, ó, que eu já tô retornando.